caso mais recente, no caso do Paraná, nós efetuamos prisão essa semana, inclusive, de uma pessoa de outro estado, no caso do estado de São Paulo, que era instigador desse autor do duplo homicídio que houve numa escola no Paraná. E havia também de outros estados que já havia prisões, mostrando que, na verdade, não é um problema individual. Há uma rede que, lamentavelmente, incentiva, estimula, apoia, por intermédio da internet. Então, nós temos um laboratório de crimes cibernéticos atuando todos os dias, sediado em Brasília, e também temos o necessário debate quanto à regulação justa das redes sociais para que haja prevenção. Avançamos muito nisso, as plataformas estão mais colaborativas, eu editei uma portaria sobre o assunto e vamos continuar lutando para que a gente tenha essa dupla dimensão: repressão aos casos pretéritos e prevenção em relação a casos futuros. E como está esse trabalho de regulação, ministro? Nós editamos uma portaria que está funcionando, a portaria do ministro da Justiça, criando regras. As plataformas todas, as principais, se adaptaram. No início houve alguma dificuldade, mas graças a Deus hoje todas estão colaborativas, sem exceção. Tanto que nós temos obtido dados com base nessa portaria, dados que são fundamentais para as investigações policiais. Por exemplo, uma dessas plataformas que se tornou infelizmente notória, que é a Discord, tem fornecido dados. Hoje mesmo houve apreensão, prisões com base em dados que são fruto dessa ideia de que essas plataformas são corresponsáveis pelo que ali se passa. E isso é uma proteção das famílias brasileiras, é uma ação muito importante do governo federal. Esse plano foi apresentado ao presidente Lula, ele manifestou a aprovação quanto às ideias principais que visam ampliar a presença das forças de segurança nesses 9 estados brasileiros que são vitais para que haja segurança em todo o território nacional. Porque nós estamos falando, em primeiro lugar, claro, de segurança climática, também de segurança no tocante ao combate ao tráfico de drogas, crimes ambientais de um modo geral, tráfico de armas. Então, o que se passa na Amazônia brasileira é de interesse nacional e mundial. Daí a reunião com os embaixadores e embaixadoras da União Europeia, uma vez que nós estamos buscando recursos do Fundo Amazônia, que são oriundos desses países, exatamente para custear a ampliação dessas bases terrestres e fluviais na Amazônia. E como é que vai ser, ministro, a cooperação entre o governo federal e os estados da Amazônia Legal? Eles participaram conosco da elaboração do plano, todos os 9 estados, e nós teremos essas bases integradas, ou seja, nós estamos propondo 34 novas bases, fluviais ou terrestres, dependendo da realidade de cada estado, e em cada base nós teremos a atuação das polícias federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, e as polícias estaduais, também das Forças Armadas, quando for o caso, sobretudo na faixa de fronteira. Com isso, com essa presença integrada, com certeza maior eficiência e também economia de dinheiro público. E, ministro, sobre as ações da Polícia Federal no combate à criminalidade na América do Sul, que é a rota de tráfico de drogas para a Europa, qual o balanço que o senhor pode fazer em relação à apreensão de armas e drogas relacionados a esses crimes no primeiro semestre? Uma atividade cotidiana da Polícia Federal, das polícias federais de um modo geral, também das polícias estaduais. Temos crescimento da apreensão de drogas, também de armas. No caso de armas, em metade do ano de 2023 já apreendemos, por intermédio da Polícia Federal, mais armas do que em todo o ano de 2022. Esse é um indicador de eficiência e nós estamos ampliando agora, com a autorização do presidente Lula, no sentido de nós termos a presença de 2 novas estruturas que estão sendo expandidas. Uma que se chama FICO, Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado. Hoje estão presentes em metade dos estados, nós vamos levar a todos os estados. E grupos da Polícia Federal de investigação, chamados GISES, que são grupos de investigação de casos sensíveis, para que com isso nós tenhamos mais eficiência. É um investimento aproximado de 100 milhões de reais que o Ministério da Justiça está fazendo. Ministro, ainda falando de Amazônia, mas mudando um pouco de assunto, o Ministério autorizou a atuação da Força Nacional no combate aos incêndios na Amazônia, né? Como é que vai ser esse trabalho? Nós temos uma ação cooperada com os estados de acordo com as solicitações dos governadores. Então, nós temos a presença da Força Nacional em várias atividades, em todo o território nacional, do Rio Grande do Sul até Roraima, em momentos de crise, e nós atendemos investigações policiais, polícia judiciária, policiamento ostensivo e também as ações de defesa civil e de combate a tragédias, de infortúnios como incêndios florestais. Nesse caso, o governador do Amazonas fez a solicitação, nós atendemos.
Portanto, além dos bombeiros estaduais, nós teremos outros bombeiros mobilizados pela Força Nacional que estão sendo deslocados para lá para atender a esse suporte ao estado do Amazonas. Também é importante mencionar que nós estamos atendendo a uma solicitação de Itamaraty e estamos apoiando também as forças no Canadá, exatamente com essa participação da Força Nacional, mostrando a qualidade desse trabalho. A execução tem sido acompanhada pela nossa equipe junto aos estados, que são os entes que realmente aplicam o dinheiro. Havia esse empossamento de recursos. Nós temos já, a estas alturas, mais da metade empenhado, que significa que estão em processo de desembolso. Eu estou bem otimista no sentido de que, muito em breve, esses indicadores de execução vão ser bem melhores. Nós temos aí 4, 5 meses de trabalho com os estados, mas nós já estamos entregando viaturas, armamentos para melhorar a segurança em todo o país, fruto exatamente dessa aplicação do Fundo Nacional. E quanto já foi aplicado? Quanto já foi usado, ministro? Nós temos mais ou menos desses 2 bilhões e 400 milhões, metade empenhado. E isso significa que os estados estão fazendo licitação, obras, então até o final do ano eu creio que nós vamos reduzir isso aí a algo em torno de 1 bi, mas lembrando que o presidente Lula vai autorizar no dia 21 mais 1 bilhão e 60 milhões de reais para ser repassado aos estados. Nós já fizemos essas ações em metade dos estados brasileiros, estamos agora continuando esse processo, recentemente estive em Goiás, e são ações voltadas ao fortalecimento das patrulhas Maria da Penha e das delegacias especializadas em atendimento à mulher. Porque o feminicídio é além de destruir as mulheres, que já é gravíssimo, lembro que os efeitos vão, por exemplo, para os filhas, que ficam objetivamente órfãos quando é, por exemplo, o marido, o companheiro, que é o perpetrador do homicídio, do feminicídio. Então é um crime realmente de enorme gravidade. O presidente Lula determinou essa prioridade, nós estamos fazendo essas entregas de viaturas, armamentos, e agora vamos também fazer a parceria, a execução da parceria com o Ministério da Mulher para a construção das Casas da Mulher, que também é um equipamento importante para a concretização dessa política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Infelizmente, com muita dor no coração, eu digo que praticamente todos os dias há ações sendo executadas, porque há adultos, jovens, adolescentes envolvidos em, por exemplo, exploração sexual, abusos sexuais e também ataques a escolas. Nós conversamos com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ministro, obrigado pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil. Eu agradeço a você, Luciana, toda a equipe, e homenageio a Voz do Brasil pelos 88 anos de serviços prestados à nossa nação. Muito obrigado. Foi estabelecido um novo valor máximo de renda para quem tem direito a receber o benefício do programa Bolsa Família. Passam a entrar no programa todas as famílias com renda de até R$ 218 por pessoa. Antes, esse valor era de R$ 210. O governo também regulamentou os valores adicionais por integrante familiar. A dona de casa